Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Estamos então a recomeçar a nossa Comissão de Economia, Obras Públicas e Suplemento e Habitação. Portanto, na sequência da audição anterior e audições ocorridas nos últimos dias, temos então a última audição no conjunto de requerimentos efetuados para ouvirmos as várias entidades, trabalhadores e o Governo nas matérias que têm a ver com o Metro de Lisboa, das obras do Metro de Lisboa, que é o caso agora nesta audição. Cabe ao Sr. Secretário de Estado, a quem agradeço a sua presença nesta Comissão, o Sr. Secretário da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado, agradeço muito, e dava-lhe desde já de imediato a palavra para uma intervenção, se 10 minutos for suficiente, é o tempo que está previsto nesta audição. Tenho então a palavra para uma intervenção inicial e depois serão colocadas as questões por seus parlamentares. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos, os membros desta Comissão. Enfim, costuma ser que é sempre um gosto de cá vir, quando se vem um exame nunca é assim um gosto muito grande, mas enfim, mas é de facto um gosto. Estas comissões servem, entre outras coisas, para nós termos momentos de reflexão mais específicos sobre determinados assuntos, ou então, quando são mais gerais, sobre os temas gerais, de fazermos uma própria autoavaliação, e portanto acho que, para além do dever de esclarecimento, que é a sua função e natural, também tem para nós essa vantagem. Eu não fiz nenhuma intervenção escrita para esta intervenção inicial, acho que também enfim, não seria normal nem desejável que viesse aqui fazer, enfim, uma grande exposição sobre o que estamos a fazer na área da mobilidade e os investimentos que estamos a fazer, enfim, seria um pouco a despropósito, uma vez que os requerimentos têm a ver com dois factos mais ou menos concretos, um tem a ver com as perturbações que ocorreram no momento das obras na estação do Campo Grande e o outro tem a ver com as opções sobre a operação que vai resultar das obras depois concluídas entre a linha amarela, a interligação da linha amarela e da linha verde e também da interligação no Caixo Sodré. Portanto, enfim, a relação e as possibilidades em cima da mesa de operação em linha circular, de operação em linha em laço. Relativamente ao primeiro assunto, aquilo que me apraz dizer é, nós sabemos que estas são obras de facto de uma complexidade enorme. São obras de complexidade enorme de diferentes pontos de vista. Desde logo, as complexidades resultam quando estamos a fazer obras em espaço, vamos dizer assim, greenfield, espaço aberto, não ainda utilizado e que tem impactos à superfície e que implicam desvios de redes complicados, desvios de redes que às vezes condicionam os próprios traçados, portanto, são sempre obras muito impactantes que implicam perturbações na vida das pessoas, mas temos também perturbações ao nível do existente e da operação do existente e da oferta existente, nos pontos de amarração entre as obras novas e as obras velhas, no caso concreto do Campo Grande, pelo facto de estarmos a querer fazer uma interligação entre duas linhas, que implicou fazer uma interrupção da circulação e, mais do que isso, um condicionamento bastante agressivo da utilização da estação durante o período em que as obras estiveram a decorrer. E, portanto, digamos, a filosofia, a estratégia, a metodologia é sempre tentar antecipar o mais possível essas perturbações, tentar minimizá-las com todos os instrumentos que temos à mão. Confiamos nas nossas empresas, que têm a responsabilidade de o fazer, naturalmente, e que estão devidamente capacitadas para o efeito, mas sabemos que temos que ter a humildade de perceber que não conseguimos resolver os problemas todos e que, em muitas circunstâncias, de facto, as pessoas são penalizadas, ainda que a bem daquilo que consideramos ser, pois, uma melhoria futura, um ganho futuro. Relativamente à situação da circular versus laço, o processo de decisão sobre esta matéria é um processo que tem já, de facto, bastante tempo. Foi um processo muito maturado, muito trabalhado, com estudos diversos de especialistas na matéria, que conduziram, enfim, num período anterior a este em que eu estou com estas responsabilidades, à decisão de se avançar com a criação da linha circular. Evidentemente que os estudos são sempre possíveis de ser contestados, enfim, nos juristas costuma-se dizer que há dois juristas, há duas opiniões, mas na engenharia às vezes não anda muito longe, ainda que seja um bocadinho mais difícil fazer isso, porque os números são ainda assim um instrumento mais objetivo de análise do que propriamente a opinião. E, portanto, a decisão que foi tomada, inicialmente é preciso tomá-la, ela foi tomada de construir esta infraestrutura para que isto pudesse ser feito e materializado com os impactos positivos que os estudos indicam que essa solução vai ter.
Não há soluções perfeitas, há soluções que podem aportar, enfim, um benefício muito grande para 90% dos utilizadores, mas pode haver 10% de utilizadores que, de alguma maneira, são um bocadinho afetados pela solução nova. É preciso também avaliar em que medida é que esse impacto é real ou se não é mais percepcionado do ponto de vista de um pouco mais subjetivo. Mas a verdade é que o nosso compromisso está em cima da mesa, e já aqui foi afirmado, seja pelo Sr. Ministro do Ambiente, seja pelo Primeiro-Ministro, seja, inclusive, penso eu, pela MET de Lisboa. O nosso compromisso é de, no momento em que estamos, e porque as obras que estamos a fazer em nada inviabilizam as soluções que estão em cima da mesa, podermos aprofundar ainda mais, acrescentar mais informação aos estudos que temos para podermos, enfim, de uma forma mais sustentada ainda, porque penso que sustentação já existia, mais sustentada ainda, uma vez que as questões se colocaram, termos informação que nos permita defender e decidir de forma avalizada as opções que vamos tomar para a entrada em operação da futura linha ligada entre a linha verde e a linha amarela, seja circular, seja laço, seja o que lhe quisermos chamar, em função do que viemos a optar. E, portanto, o nosso compromisso é esse, e é isso que estamos a fazer, e a Metro está mandatada para fazer complemento de estudos para fazer essa avaliação e para depois termos conclusões sobre esta matéria. E penso que, enfim, o objetivo é mesmo responder às questões que tiverem. Penso que não haveria necessidade de me alargar muito mais sobre este assunto. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Cabe agora ao Partido Socialista, autor do requerimento. Sr. Deputado Hugo Costa, tem 7 minutos para colocar as questões. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, as senhoras e os senhores deputados. E, em primeiro lugar, agradecendo naturalmente a presença do Sr. Secretário de Estado, este requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E este requerimento tem 2 pontos essenciais: os constrangimentos e as perturbações que já foram resolvidas, e tanto quanto sabemos, resolvidas no prazo que também tinha sido colocado pela Metro de Lisboa, e naturalmente quando existem obras é normal existirem constrangimentos, naturalmente sendo importante que em qualquer obra a qualidade de serviço e também a resposta aos cidadãos seja o mínimos constrangimentos possíveis, quer para os utilizadores metropolitanos, neste caso, quer para os restantes cidadãos que diariamente estão na área metropolitana de Lisboa. Este era o primeiro ponto essencial, e também questionar se os constrangimentos tiveram o cumprimento ou não de prazos que foram assumidos, e também como é que a solução foi encontrada. Depois, sobre as obras existentes, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sublinhar que nós, na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, visitámos na passada quarta-feira, numa iniciativa do Sr. Presidente da Comissão, mas também da Subcomissão dos Fundos Comunitários, e também valorizar da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agora publicamente também, essa visita ao Sr. Presidente da Comissão, permitimos perceber como é que estava a correr o andamento da obra. E é uma obra de grandes dimensões, é uma obra em que temos uma grande profundidade dos túneis e que, naturalmente, no terreno bem percebemos a complexidade técnica e a complexidade daquela obra. Sobre a questão da linha circular versus linha em laço, nós percebemos e defendemos essa proposta que o Sr. Secretário de Estado aqui apresentou. Existirem estudos técnicos que demonstrem qual é que é a melhor solução. E é isso também que volto a questionar ao Sr. Secretário de Estado se é esse o objetivo. Tentar fazer estudos técnicos que demonstrem qual é que é a melhor solução para a mobilidade no Concelho de Lisboa. Porque bem sabemos que para o interior da cidade de Lisboa uma linha puramente circular tem melhorias no tempo de circulação, e não há dúvidas nenhumas, comboios mais rápidos, mas há uma zona fora desse eixo que é prejudicada e também que importa encontrar soluções. E por isso, dizer que da nossa parte, total concordância com essa análise custo-benefício, que eu penso que será sempre isso que será realizado, para perceber qual é que é a melhor solução a colocar-se.
não me quero substituir aos técnicos para dizer se deve ser uma linha circular ou se deve ser uma linha em laço. Precisamos de melhor mobilidade na área metropolitana de Lisboa, no Concelho de Lisboa, e certamente é nesse sentido que vai ser colocado. Depois, perguntar também como é que esta ligação está suportada do ponto de vista orçamental. Sabemos que efeitos do Covid, efeitos também da guerra da Ucrânia, efeitos também das dificuldades de contratação pública a nível de obras do país, todas as obras têm tido algumas diferenças orçamentais, e também perceber como é que se vai financiar e também que razões é que levaram a estas alterações orçamentais, e estas que já foram aprovadas também por uma resolução do Conselho de Ministros em dezembro de 2022, penso que no dia 29 de dezembro de 2022, a resolução do Conselho de Ministros 144, que autorizou a reprogramação. Mas é importante perceber como é que essa reprogramação será paga e também quais são os motivos dessa reprogramação. Dessa forma, o prolongamento da linha amarela, com os términos no Rato, até ao Cais de Sodré, a colocação das 2 novas estações, as obras de engenharia que nós todos percebemos devem servir os cidadãos para melhor mobilidade, e certamente é esse o objetivo. Dessa forma, depois de vermos as obras no terreno, depois de compreendermos esses investimentos, só nos resta esperar que todas as obras corram bem, dentro dos prazos definidos, e que a solução técnica final, seja ela circular, seja ela de laço, seja aquela que melhor permita a circulação e a mobilidade em Lisboa, e que a análise custo-benefício beneficie o maior número de pessoas face ao contrário. Por isso, é essa a proposta, é isto que defendemos da parte do Grupo do Partido Socialista, e dessa forma vemos com muito bons olhos aquilo que o Sr. Secretário de Estado aqui colocou, que da parte do Governo quer que o Metro de Lisboa estude qual é que é a melhor solução técnica que defenda melhor os interesses da mobilidade no Concelho de Lisboa e na zona de Lisboa, por isso sublinhar essa perspectiva. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Sr. Secretário de Estado da Mobilidade Urbana tem então a palavra para responder à questão. Tem 7 minutos para responder. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Tentando ser o mais objetivo possível nas respostas às questões que colocou, relativamente ao cumprimento dos prazos das obras do Campo Grande, eu, enfim, acho que de facto é devido a uma menção especial de reconhecimento pelo bom trabalho efetuado pela Metropolitana de Lisboa. As obras são, para quem anda no meio delas, enfim, tem alguma costela nessa área, são sempre uns seres vivos um bocadinho mutantes. As surpresas, as viroses aparecem com muita frequência e, enfim, penso que não há ninguém que possa dizer que consegue garantir, quando lança uma obra e que se compromete com um prazo, que ela vai ficar pronta exatamente naquele prazo, principalmente quando as obras têm, de facto, uma complexidade muito grande. Neste caso concreto, e daí eu referir essa menção ao Metropolitano de Lisboa, o planeamento que foi dito, que foi feito e as datas que nos foram apresentadas, 2 meses e 3 dias, penso eu, que foi o tempo que teve encerrado aquela ligação, para fazer uma interligação de viadutos com aquela complexidade, requereu, eu não participei do processo, mas requereu, por certo, um trabalho muito aturado com o empreiteiro que está a fazer aquela intervenção, um compromisso muito grande de todas as partes e, portanto, uma avaliação muito correta e muito precisa daquilo que haveria para fazer. E, portanto, sim, cumpriu-se no prazo, ainda bem, era um receio que, confesso, tinha, porque tenho sempre, em relação às obras, sabemos como é que as coisas são, mas neste caso concreto cumprimos, e ainda bem, a bem da eliminação dos constrangimentos que foram grandes e que reconhecemos sobre as pessoas utilizadoras da rede do metro de Lisboa. A visita à obra que referiu, também queria saudar, porque acho que é importante esta comissão que acompanha todos estes processos ter uma percepção real daquilo que está a acontecer no terreno. É importante, acho que é uma aproximação que saúde, e acho que devia ser, digamos, uma prática, acho que é importante que assim seja. Quanto
estudos técnicos, sim, eu já disse na minha intervenção inicial, há um conjunto de estudos técnicos relativamente grande que foi feito, que foi por isso que se tomou esta decisão. Esta decisão não foi tomada, enfim, por aí simplesmente porque achamos que era bonito fazer uma circular. Não foi por isso, naturalmente, foi porque os estudos evidenciaram que, do ponto de vista de funcionamento macro da rede, e quando falamos da rede, não falamos só da rede de metros, falamos de todos os alimentadores da rede, e dos movimentos de origem e destino diversos que existem numa rede complexa como esta, que permitem fazer praticamente todos os movimentos e, portanto, é um estudo que, enfim, que se entende, que é relativamente fácil de perceber que há, digamos, sempre dois tipos de serviços, um tipo de serviços mais alimentadores de uma rede e depois um serviço central que é mais distribuidor dentro do núcleo mais denso e que esse núcleo central tem que ter a capacidade de ter uma oferta que permita que essa distribuição seja muito eficaz. Só assim é que vamos conseguir convencer as pessoas, porque é assim que deve ser, não deve ser através de grandes penalizações e de grandes condicionamentos, convencer as pessoas que têm uma alternativa boa. E, portanto, isto permite criar aqui, a ideia da circular é um pouco essa, criar aqui uma segregação, uma diferenciação entre um movimento que cobre grande parte da zona central de Lisboa e que terá uma performance muito melhor do que o restante dos eixos alimentadores, que vem, enfim, de todas as linhas que compõem o sistema. Portanto, mas como digo, os estudos que fizemos fundamentaram isto. Esta questão da linha enlace está em cima da mesa. Nós estamos a retomar, digamos, o assunto para poder fazer. A Metro está, e não sei exatamente em que ponto é que está o processo, mas penso que a Metro conta ter até ao fim do ano, início do próximo ano, resultados dessa avaliação para depois podermos tomar decisões finais sobre essa matéria. Quanto ao investimento e a origem do financiamento do investimento, portanto, o investimento de 331 milhões de euros tem, para ser preciso, 103 milhões de euros do POCUR, tem 137 milhões do Fundamental e tem agora, enfim, para financiar o acréscimo de custos que se verificou, mais 91 milhões de euros que estarão entre Orçamento de Estado ou, eventualmente, encontrarmos forma de fasear o projeto e poder financiar através do PT 2030, agora o PAX, que é o instrumento de financiamento europeu, o nosso programa de financiamento europeu, que vem substituir o POCUR do PT 2020. Eu penso que eram estas as questões que tinha colocado. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Cabe agora ao PSD colocar as questões. Sr. Deputado António Peroa tem então 7 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Secretário de Estado, cumprimento e agradeço a sua disponibilidade para prestar esclarecimentos a esta Comissão sobre as questões que têm sido motivo de preocupação por parte dos cidadãos e também por parte dos grupos parlamentares que tomaram a iniciativa de pedir esclarecimentos relativamente, nomeadamente, hoje, em relação à linha circular e as questões conexas com esta importante obra para Lisboa e para a área metropolitana e, nessa medida, também para o país. São, no essencial, dois temas que estão hoje presentes. Por um lado, uma questão que foi colocada atempadamente e foi iniciativa de vários grupos parlamentares, procura de esclarecimento, que diz respeito à intervenção na zona do Campo Grande, com a alteração aos viadutos do metropolitano. Durante 2 meses, com início em maio, dezenas de milhares de pessoas viveram um inferno, é a expressão para quem assistiu, quem pôde testemunhar, decorrentes dos transtornos causados pela obra do Metropolitano de Lisboa, na ocasião, e nós preferíamos que este tema tivesse sido discutido era esse o objetivo durante aquela intervenção, mas durante este período, o que é que nós pudemos concluir? Discordando do Sr. Secretário de Estado, esta intervenção correu mal do ponto de vista dos utentes do metropolitano. Foram causados transtornos que eram, do nosso ponto de vista, evitáveis. E devo sublinhar que ninguém aqui, creio, com bom senso, poderá afirmar que era possível
desenvolver aquela intervenção sem criar constrangimentos aos habituais utilizadores. Claro que sim, as obras, este tipo de obras normalmente causa sempre transtornos e eles têm que ser compreendidos. O ponto é que foram causados transtornos para além daquilo que era absolutamente imprescindível. Porquê? Porque não foram desenhadas, pensadas e concretizadas soluções alternativas que respondessem, ainda que parcialmente, aos constrangimentos causados. E isso foi manifesto quando, tardiamente, se soube que quer o Governo, em articulação com as autarquias, quer o Metropolitano, tardiamente procuraram conjuntamente soluções para obviar este transtorno. E o ponto é, se, sabendo que estas obras iam ocorrer, estavam planeadas há muito tempo, as medidas mitigadoras, a criação de alternativas que parcialmente obviassem este problema, deviam ter sido pensadas muito mais cedo. E não foram. Poderá dizer o Sr. Secretário de Estado, bom, mas houve antecedência na procura de soluções. Mas não houve antecedência suficiente. Teria que ter sido mais cedo, porque a carência de transportes rodoviários é conhecida há muito tempo, a carência de motoristas também é conhecida há muito tempo. Foi, aliás, notícia quando houve a alteração nos transportes metropolitanos de Lisboa. Portanto, tudo isso era sabido, sendo sabido, deveria ter sido considerado e as soluções antecipadas. E, nessa medida, as coisas, de facto, do nosso ponto de vista, correram mal, pior do que tinham que correr face a estes constrangimentos. Também é justo dizer que houve uma pontualidade no cumprimento do prazo em que aquele transtorno aconteceu, e ainda bem que assim é. Eu diria, isso é que é normal. O que é normal é que as intervenções sejam planeadas, tenham um calendário associado e seja cumprido. Desta vez isso aconteceu, como não é normal, merece saudação especial, mas ainda bem que assim foi. O que nos preocupa agora é o futuro. Felizmente, o Metropolitano de Lisboa tem várias frentes de obra, quer em curso, quer programadas, esperamos, para breve, e o que importa aprender deste caso que correu mal é que no futuro, futuras intervenções, embora com características diferentes e impactos diferentes, não causem também transtorno aos utilizadores, que devem ser o centro da atividade, têm que ser o centro da atividade do Metropolitano. E, portanto, pergunto-lhe, Sr. Secretário de Estado, se o Governo deu instruções ao Metropolitano e se pretende acompanhar esse planeamento do ponto de vista da preparação de soluções que evitem futuros constrangimentos. A segunda questão diz respeito à linha em laço. A linha em laço é uma solução que tem sido defendida pelo PSD, pelos autarcas. Porquê? Porque a linha em laço significa evitar que, com a solução da linha circular, se crie um apêndice na zona norte, na parte norte da rede do metro e com impacto na zona norte da área metropolitana de Lisboa, que impede o acesso direto dessa população ao centro da cidade. É isso que provoca, objetivamente, a solução da linha circular. A linha em laço pode obviar essa solução, seja com conjugação de tipos de operação, seja em exclusivo. O compromisso do Governo tem sido permanentemente a de que está garantida a partilha dos tipos de operação. Isso foi afirmado pelo anterior Ministro do Ambiente, que tem a tutela do metro, foi assegurado pelo Sr. Ministro do Ambiente há poucas semanas atrás, que se comprometeu com os autarcas no sentido de garantir que estas obras não punham em causa a possibilidade desta solução se concretizar. O Sr. Primeiro-Ministro aqui no Parlamento também garantiu a coexistência dos tipos de operação. E a pergunta que eu faço, Sr. Secretário de Estado, é se o Governo deu instruções ao Metropolitano para garantir que esta intervenção não põe em causa a possibilidade de concretizar a utilização de outros tipos de operação, nomeadamente no que diz respeito ao sistema de sinalização. E, portanto, pergunto-lhe, Sr. Secretário de Estado, se o sistema de sinalização, a instrução que foi dada foi que
o sistema de sinalização que vai ser implementado garante a possibilidade desta operação, não fecha esta possibilidade. Muito obrigado, e depois, e para terminar, então. Senhor Presidente, a questão da colocação do lado do metro da decisão, com estudos de procura, em função de estudos de procura. E eu o que queria dizer, porque estamos agora na audição com responsável político pelo metropolitano, é se a decisão será exclusivamente técnica ou se terá também em consideração o serviço público que o metro tem de assegurar. E, portanto, se esta decisão se vai resguardar nos estudos de procura ou se vai ter em consideração que ainda assim há um serviço público que tem que ser garantido àquela população. E se esta solução vai ser tomada em diálogo com as autarquias, nomeadamente Odivelas e Lisboa, que são as mais afetadas, se pode comprometer-se aqui de que a decisão da futura operação da linha em laço versus circular será tomada em diálogo e articulação com as autarquias. Estão colocadas as questões, são muito claras. O Sr. Secretário de Estado tem então a palavra para responder às questões colocadas. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado António Proa, pelas questões colocadas. Começando pelos transtornos causados pelas obras de interligação do Campo Grande. Evidentemente que o incómodo gerado a todas as pessoas que precisam de usar o metro todos os dias e de utilizar aquela infraestrutura pelas obras é um transtorno que nos toca a todos. Nós não sentimos menos o peso desse transtorno do que os seus deputados, que todos os cidadãos, todas as pessoas em geral, e, portanto, é difícil sempre gerir, digamos assim, este efeito e o impacto que tem na vida das pessoas e uma certa sensação de incapacidade de, a partir de determinada altura, não conseguir fazer mais. Também é fácil dizer que era possível fazer mais, porque, estando mal, em tese, é sempre possível fazer mais. E não estou a dizer que não houvesse coisas que podiam ser feitas melhor, quiçá um bocadinho mais antecipadas, enfim. A Metro, por certo, é também a primeira interessada em que estas coisas corram bem, porque sabe que é o primeiro objeto de crítica e é o primeiro alvo a abater, é mesmo quem tem a responsabilidade de fazer estas intervenções. Portanto, partindo deste pressuposto, eu diria que não é, isso é muito discutível, que não tenha a Metro tentado fazer tudo aquilo que estava ao seu alcance para que este processo fosse mitigado. Mas olhemos para a situação em concreto. O que nós fizemos foi, em relação a duas linhas que têm origens Telheiras e Odivelas e que têm 4 destinos possíveis, não é? Cada uma tem 2 destinos, portanto a combinação de 2 origens de 2 destinos dá 4 ligações possíveis. Há 2 que desapareceram, porque eliminámos a ligação Campo Grande-Cidade Universitária. E a partir desse momento há logo um conjunto de pessoas que chega à estação de Campo Grande e que se queria seguir tem que sair. E tem que ir para outro sítio. Quantas pessoas são? Se falamos de capacidade, eu não estou a falar de procura, de capacidade estamos a falar de 1.800 pessoas, 6 carruagens, 900 cada uma, mais ou menos, 1.800 pessoas que, em tese, se o comboio viesse cheio, tinham que mudar. Qual é a alternativa para trazer as pessoas? Transporte rodoviário. Quanto é que leva um autocarro? 60 pessoas, 70 pessoas. Portanto, nós precisamos de ter 15 autocarros para um conjunto de 6 carruagens, não é? Para dar as 900 pessoas, mais ou menos. Ou seja, se forem 2 ligações, são 30 autocarros. Se pensarmos o que é que equivale, estamos a falar de 30 autocarros vezes 12 metros, é uma fila de autocarro a cada 5 minutos. Portanto, isto dá uma ideia da complexidade do que estamos a dizer. Eu estou a exagerar. Eu estou a falar de capacidade. Mas a proporção que podemos fazer é assim, ok, eles não vêm cheios, mas os autocarros... Portanto, há aqui uma redução destes, não estão completamente por exagero, não estou a fazer isto só para dar uma ideia de que transferir de um sistema de metro que está a funcionar e que tem uma procura considerável para autocarros nunca é uma solução fácil. Mas isto tentou-se. E o metro fez o esforço que pôde no sentido de procurar soluções alternativas. E pediu ajuda à Carris, que correspondeu de uma forma muito empenhada, mas também tem o seu limite. E pediu ajuda à área metropolitana de Lisboa, em conjunto com os seus operadores, que identificasse soluções para poderem ser alternativa. E a área metropolitana de Lisboa disse, eles não conseguem. E o Sr. Deputado diz assim, mas com mais tempo tinha-se arranjado mais motoristas. E eu digo-lhe assim, como é que se arranja motoristas para uma operação de 2 meses, se não há motoristas para contratos
de concessão obrigatórios na área metropolitana de Lisboa. Onde é que eu os vou buscar? E desses 2 meses são absorvidos automaticamente por estes contratos. Portanto, é muito difícil. O Metro referiu um exemplo concreto de uma empresa do Porto que tinha autocarros para trazer para cá. Não arranjamos motoristas. Portanto, eu compreendo que se calhar havia mais alguma coisa a fazer. Talvez. Não sou negacionista. Quer dizer, acho que tenho a humildade de dizer, podíamos ter feito alguma coisa melhor. Mas, ainda que tivéssemos melhorado, a minha convicção é que a solução para isto é mesmo as pessoas encontrarem outras formas de se moverem. Não manter aquilo. Não há alternativa. As pessoas que quiserem continuar a fazer o mesmo percurso rigorosamente igual, trocando um método por outra coisa qualquer, é muito difícil. Portanto, o que aconteceu também foi isso. O primeiro impacto, se calhar, podíamos ter informado melhor as pessoas, com cedo. Podíamos ter tido um plano, enfim, para o primeiro dia, para o segundo dia, mas é difícil também chegar às pessoas, não é? A informação foi divulgada, mas depois o que acontece é que as pessoas percebem essa realidade e tentam acomodar outras soluções, não é? Portanto, o que eu quero dizer com isto é assim, assumindo que possa ter existido alguma coisa que não correu, que não foi tão bem planeada como devia ter sido, na verdade, é que nós nunca conseguiríamos encontrar uma solução que resolvesse o problema per si. E, portanto, o problema ia existir em qualquer circunstância, isso parece-me mais ou menos indiscutível. Quanto ao futuro, sim, nós não mandatamos a Metro Lisboa, ela está automaticamente e permanentemente mandatada para trabalhar com todo o cuidado, todas as perturbações que introduz na cidade e no movimento das pessoas. Claro que sim, e nós acompanhamos, claro que não acompanhamos com o nível técnico que a Metro tem que acompanhar, evidentemente, mas sim, perguntamos, falamos, procuramos entender o que é que nós podemos ajudar, o que é que depende de nós. Sim, esse diálogo existe e é contínuo e permanente. Quanto à linha em laço. Portanto, a linha em laço, como já aqui referi também no início, neste momento toda a intervenção que estamos a fazer física é compatível com o funcionamento da linha em laço. Não há aqui nenhuma dúvida sobre isso. Peço desculpa. Não há nenhuma dúvida sobre isso. E, portanto, os sistemas que são construídos, o sistema de sinalização é adaptável para isto. Claro que há de haver um momento em que nós temos que afinar a solução para o caso que for a decisão final. Ele não é instalar, independentemente da solução, nós vamos instalar tudo como... E é indiferente. Não é assim. Portanto, temos que, se é uma coisa, independente da solução, vamos ter que adaptar. Mas nada que comprometa, que eu quero... Vamos dizer, a pergunta está em condições de garantir, não há nada que comprometa as opções que estão em cima da mesa do ponto de vista de equipamentos, de termos que mudar alguma coisa que seja expressiva, a não ser programação. O sistema de sinalização tem por trás uma componente de programação enorme que se relaciona depois com todos os instrumentos de sinalização de terreno, que antes eram encravamentos, agora com o CBTC a coisa é um bocado diferente, mas pode obrigar a reposicionar alguma coisa para manter umas distâncias de segurança maiores, pode obrigar a fazer testes novos, pode obrigar a um conjunto de coisas. Mas não há aqui, isso não será o problema, de toda maneira. Não será porque agora não dá fisicamente que a solução deixará de... E estou a terminar o meu tempo, peço desculpa. Não será por isso que não vai acontecer. Quanto à decisão sobre a linha futura, o Sr. Deputado disse uma coisa que para mim é relevante. O Sr. Deputado disse que a decisão tem que ser apoiada e informada, não há de ser uma decisão da Metro de Lisboa exclusivamente, naturalmente, isto não é um software que sai uma decisão, a Metro chega uma folha de cálculo e a decisão está tomada. Obviamente que nós somos a parte que vai, enfim, dar ao fim do dia a decisão final sobre o que é que vai fazer e continuaremos em diálogo com as autarquias, como é evidente, sobre esta matéria, com os seus deputados, com todas as partes que têm a preocupação com isto. Mas disse uma frase importante que teve a ver com o serviço público. Eu não posso deixar de chamar a atenção que o serviço público é para todos. Okay? E quando eu digo que é para todos, o que eu quero dizer é que a solução em laço não beneficia a todos. Tínhamos isto de consciência. A solução em laço não beneficia a todos. Eu dou um exemplo muito simples. Se eu morar em Roma Arieiro e quiser ir para a cidade universitária, com a circular eu estou muito melhor servido. Não tenho que fazer transbordo no Campo Grande. Percebe? Se eu vier de Benfica e quiser ir... Há várias combinações, e já não estou a falar da eficiência da rede, mas estou a falar, há combinações que são diferentes. E não se esqueça, mas eu deixo isso, já ultrapassei o meu tempo. Muito obrigado, vai ter também tempo para responder a várias questões. O Sr. Deputado Filipe Melo tem então 6 minutos, faz favor, em nome do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado pelas respostas que já deu anteriormente.
e deixe-me pegar aqui numa forma curiosa como começou a sua intervenção curta, intervenção inicial, a dizer que vinha para um exame. Sr. Secretário de Estado, tenho aqui a hipótese no exame oral de corrigir a nota negativa que teve no prático. Porque na prática, efetivamente, teve uma nota negativa. E só não foi muito negativa porque cumpriram os prazos. Disseram que era até dia 7 de julho e, efetivamente, no dia 8, o metro estava a funcionar. E já assumiu, e concordo com a sua postura, assumiu que podia ter sido feito melhor, e realmente podia ter sido feito melhor, e a questão que se impõe é como. Deu o exemplo dos autocarros, que seria muito difícil compensar o que o metro, a ausência do metro causou, mas quais seriam as alternativas? É isso que se pergunta, é isso que a população quer saber e que se exige saber dos governantes. É quais são as alternativas? Haviam? Se haviam, quais eram? E se haviam, porquê que não foram postas em prática? É isso que a população pretende saber. Pois há outra questão que é fundamental. O Sr. Secretário de Estado disse, e com alguma razão, que é muito difícil chegar à população, informar a população dos constrangimentos que há a haver. Mas eu dou-lhe um exemplo fácil, e funciona bem e à moda antiga. E vê-se em algumas estações de metro entregarem aqueles panfletos do mestre Araquiri, ou não sei das quantas, entreguem circulares. Avisem a população. Às vezes o método mais tradicional, mais básico, é o que melhor funciona. Eu reajo melhor se me derem um papelinho para a mão, a informar das alterações, do que estar lá num quadro fixado rotativo que passa de 5 em 5 minutos. Portanto, é uma questão que não é preciso grande inovação. É preciso haver essa preocupação com os utentes. Agora, mudando um bocadinho de assunto, eu percebo a sua explicação em relação à opção pela linha circular. Mas temos que admitir que, apesar de algumas desvantagens que teria a linha em laço também traria muitas outras vantagens. E acho que o Sr. Secretário de Estado não vai duvidar disso. Agora, é pesar os prós e os contras, e como o senhor referiu, e bem, sendo um serviço público de transporte, temos que tentar perceber, nesta ótica do serviço público, se beneficia mais ou menos a linha circular ou a linha em laço. E, pelo que nós nos fomos apercebendo, a linha em laço chega a muito mais gente, serve muito mais gente do que a linha circular. Mas o Governo optou pela linha circular e é o que temos e é o que vamos ter de lidar. Não obstante isto, o Sr. Secretário de Estado disse, há pouco tempo atrás, e assumiu uma derrapagem que pode ir até 600 mil euros no custo de obra. É evidente, e não vamos pôr em causa, que a inflação que tivemos nos últimos meses tenha um contributo significativo. A própria guerra na Ucrânia também o tem, é inegável. As matérias-primas tiveram um custo muito significativo, mas será que esse aumento da matéria-prima equivale a 40% do total da obra? Parece-nos que não. Parece-nos que aqui este aumento tem a ver com atrasos injustificáveis do início da obra e incumprimentos de alguns contratos, o que fizeram disparar este custo. E a questão básica que se impõe aqui é: podia ou não ter sido evitado estes custos, nomeadamente em valores aproximados de 170 a 190 milhões de euros, que tiveram impacto precisamente com o atraso no início da obra. Outra questão que também gostava de lhe colocar é, e o Sr. Secretário de Estado foi o primeiro a assumir isto, que os custos seriam parcialmente ou quase totalmente cobertos pelo PRR ou, e aqui é que nos preocupa, com o Orçamento de Estado. É que se for com o PRR, o que o Estado terá a pagar será uma quantia mínima e diluída num prazo longo. Se for do Orçamento de Estado, aí é que já não estamos tão de acordo. E outra questão que se impõe é que, se for via PRR, o prazo para concluírem todo o projeto é em final de 2026. É execuível? Sim ou não? Na nossa opinião, parece-nos muito curto
para a grandeza da obra, concluirmos isto até final de 2026. Mas é a pergunta também que lhe deixo. E para finalizar, também, que é uma preocupação dos lisboetas para os próximos dias, é como é que vamos conseguir, com o metropolitano, servir as centenas de milhares de pessoas que irão afluir a Lisboa para as Jornadas Mundiais da Juventude. Estamos a falar em aproximadamente 800 mil pessoas que estarão em Lisboa no prazo de uma semana. Além disso, temos a atividade normal, o trabalho normal, felizmente que há férias escolares e teremos os jovens a utilizar menos o metro. Mas a afluência desses mesmos jovens para a Jornada da Juventude vai ou não causar constrangimentos à circulação? Está ou não pensada alguma solução alternativa? E se sim, qual? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Se está estado para responder, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Enfim, questões diversas, começando mais uma vez pela questão das alternativas ao impacto das obras. Enfim, a sugestão que fez dos panfletos, eu não sei se a Metro fez ou não, com franqueza. Tenho a certeza de uma coisa, é útil, pode ser uma boa ideia, tomei boa nota. Acredito que não vai resolver o problema. Porque quando eu falo das pessoas não terem, de ser difícil chegar às pessoas, não é porque as pessoas não saibam que vai haver umas obras, é porque as pessoas têm alguma, é um dado de reativo, resistência a acreditar no impacto e vão ver como é que é. Afinal não dá, mas se calhar dá. Pois a informação também dizia que havia autocarros. Claro que tinha que dizer, porque havia um reforço de autocarros, mas as pessoas não têm a noção se é suficiente ou não é. Portanto, só há uma maneira mesmo, que é, em determinada altura, perante a impossibilidade de substituir um meio por outro meio, é mesmo haver alguma reorganização dos hábitos das pessoas. Isso as pessoas aprendem, eu não consigo ensinar as pessoas a fazer isto, ninguém consegue. As pessoas aprendem por elas próprias. Portanto, há mesmo aqui uma dificuldade, quer dizer, eu não sei se havia alguém que fosse capaz de fazer melhor, deputado, se calhar seria, não sei. Digo-lhe, é difícil, isso eu tenho a certeza absoluta. Quanto à linha circular e às vantagens do laço e da linha circular, o deputado próprio acabou por dizer aqui alguma coisa que é um bocadinho no que nós pensamos. Tem que ser feita uma ponderação de quem é que serve mais, quem é que serve menos, não é? Os estudos da linha circular são altamente positivos, vamos por aí, a decisão está tomada, não é? Porque, quer dizer, o aporte desta rede, os estudos iniciais mostram que há 45% dos utilizadores de metro vão entrar por esta rede. 45%. É um número muito expressivo. E depois não há serviço público, não há uma intervenção destas que não vá causar um prejuízo de serviço público para alguém. Eu dei há bocado um exemplo. Eu com a linha circular, se eu hoje estiver convencido que vou ter a linha circular, até posso ter comprado uma casa na Rua Marieiro, porque quando tenho os meus filhos que vão para a universidade eu não vou ter transbordo nenhum. Mas se eu mudar para o Lácio, eles passam a ter transbordo. E depois ponhamos em perspectiva. É que hoje, em 4 movimentos, Telheiras, Alvalade, Telheiras, Rato, Odivelas, Rato, Odivelas, 2 transbordos já são feitos e as pessoas convivem com isso. E, portanto, há 7 pontos da rede com transbordos. E, portanto, ponhamos em perspectiva um bocadinho e o que é que todo o resto da população ganha com esta... Quem vem da linha vermelha e tem a possibilidade de utilizar uma linha circular, se ela funcionar melhor que uma linha em laço, é um serviço público que melhora. Portanto, isto tem que ser, de facto, tudo muito bem ponderado. Quanto aos custos e ao aumento, deputado, enfim, na altura, numa entrevista que dei, disse que, quando me perguntaram, tive a franqueza de falar, não em percentagem, mas em falar em número. E disse o número, 550 milhões de euros. Depois, enfim, já houve quem dissesse 600, eu não falei em 600, acho eu. Mas pronto, de qualquer das maneiras, posso lhe dizer que o número que eu referi era exatamente esse, e, portanto, se nós olharmos para as contas, o que reflete é isto. Num valor global de investimento, que era aquilo que eu me estava a referir, de 1,7 mil milhões de euros, 500 milhões de euros são cerca de 28%. Portanto, é desta escala que estamos a falar. E agora, onde é que estão os aumentos de custos? Depois, deixe-me clarificar outra coisa. Eu não disse que íamos gastar isso. O que eu disse, melhor, se calhar não fui claro, mas quero clarificar. Quando eu falo neste montante, estou a falar de montante de autorização de despesa. Porque, de facto, no dia em que eu fui lançar a linha Rubi ou a linha vermelha, no início deste ano, as minhas estimativas tinham sido feitas em preços de 2020, vou ao índice de preços, eu tenho aqui o gráfico para lhe mostrar se quiser. O índice de preços dos materiais, do tipo de obras que são características destas intervenções, túneis, betão armados, viadutos, estão nos 30%.
E eu não escondo que uma parte dos custos não é só isto. Uma parte dos custos são adaptações do projeto que foram feitas em função das melhorias que tivemos que introduzir. Portanto, é muito dinheiro, mas é uma autorização de despesa. Os contratos de empreitada têm, por obrigação, incluir fórmulas de revisão de preços. E, portanto, se, pelo caminho, os preços baixarem, as fórmulas vão ter índices negativos e estes números não vão ser atingidos. Deus queira que isso aconteça. Agora, nós não podemos é deixar de autorizar a despesa às empresas que têm lançado os concursos, para os concursos não ficarem vazios, porque se eu ponho lá preços mais baixos, aos preços de mercado atuais, não há empreiteiros a apresentar propostas. E depois a seguir íamos ser acusados de estarem a cortar as unhas rentes e os concursos ficam vazios porque o Governo não dá a devida autorização de despesa. E, portanto, isto é a realidade. A terminar, e quanto ao PRR, enfim, o PRR, o que é que vai financiar? De facto, em algumas circunstâncias é através do PRR, conseguimos acomodar os aumentos dos custos através do PRR, aí o Estado não paga nada. Penso que estava a sugerir que o Estado pagaria alguma coisa. PRR é 100%, bom, isso aí é outro. Estamos a partir do pressuposto que vamos conseguir cumprir o prazo e para isso estamos a trabalhar, mas senão, enfim, senão não faria sentido estar a meter no PRR, se acreditamos que vamos conseguir os prazos. E a restante estamos a avaliar entre Orçamento de Estado e ver se conseguimos, em alguns casos, acomodar ainda no PT 2030, faseando os projetos. Mas, enfim, seja como for, as obras não podem ficar paradas. A circunstância aconteceu e nós não podemos deixar de garantir que as obras não param por inércia nossa e porque não somos capazes de decidir e de encontrar financiamento para elas. Quanto às jornadas, eu aí tenho mais dificuldade em responder porque as jornadas estão a ser coordenadas por uma entidade que não é tutelada por mim, nem é o meu Ministério, nem é a minha Secretaria de Estado. O nosso trabalho aí é só participam os nossos representantes das empresas públicas que estão envolvidas, a Transtejo e a Metro Lisboa, e, portanto, aí o que nós estamos a cautelar com as empresas é que lhes damos todos os instrumentos financeiros necessários para que eles possam negociar com os trabalhadores o reforço da oferta que é preciso fazer e que vai implicar por parte dos trabalhadores um esforço, e eu estou crente e sei que os trabalhadores já, enfim, porque têm espírito de serviço público, já demonstraram vontade e disponibilidade para nos ajudar neste processo de reforço da oferta até ao limite. Costumamos ter uma oferta de verão que vai ter que ser exponenciada, aumentada na medida da capacidade do sistema também, o sistema não é inelástico, não é? E estamos completamente disponíveis e a trabalhar com os trabalhadores para poder negociar condições que eles aceitem para depois podermos ter a oferta melhor possível. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Cabe agora ao PCP. Sr. Deputado Bruno Dias, tem 5 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Eu começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e agradecer as informações. Esta discussão que estamos a ter por requerimento do Partido Socialista é uma discussão que mais valia não termos, que é a linha circular versus linha em laço. Portanto, a discussão mais relevante tinha a ver com as opções prioritárias de investimento na expansão da rede do metro. As posições de cada um são conhecidas nessa matéria. Estávamos todos, menos o PS, de acordo que a prioridade não devia ser a linha circular, devia ser a expansão para a zona ocidental de Lisboa e a ligação a Loures. Não foi essa a visão que o Governo teve e, portanto, cá estamos nós, obras na linha circular. E isto é uma intervenção com não apenas, nós dissemos que estrategicamente era uma aberração, mas para além disso, depois do ponto de vista da intervenção, é um desafio que o Governo impôs ao metropolitano e às pessoas. E o desafio passou por situações como aquela particularmente mais grave, que demorou 2 meses na situação da estação do Campo Grande. Aí vamos ter no final do ano, já ficamos a saber que será a partir de dezembro, uma outra situação de impactos ainda não inteiramente previstos, ainda não se percebe isto é, o metropolitano não sabe, a IP não sabe e a CP ainda não sabem como é que vão ser os impactos e as consequências da intervenção da linha circular ali embaixo no Caixo Dré. E, portanto, há aqui um risco de vermos outra vez o filme que acabámos de ver na estação do Campo Grande, com um impacto que eu presumo que seja eventualmente mais grave, porque estamos a falar da linha de Cascais, que é das mais movimentadas do país. E, portanto, se o ponto de contacto do metropolitano com a linha de Cascais
vai ter aquele impacto que nós não sabemos, e eu desconfio que o senhor não sabe, porque se o metropolitano não sabe, o Governo também não saberá, mas desconfiamos todos o que é que vai ser. E o nosso problema é que, parecendo que não, dezembro é já ali. Isto é lá para dezembro. Lá para dezembro não, é já em dezembro. E ainda não foi visto entre o metropolitano e a IP as opções concretas e a intervenção e os detalhes da intervenção, os aspectos concretos daquela intervenção, com esta nota que é não nos convencem da inevitabilidade de tudo aquilo que se verificou no Campo Grande. Falou há pouco da capacidade e fez a variável das 6 carruagens por composição. Não eram 6, eram 3, mas deviam ter sido 6. Deviam ter sido 6. Só não foram 6 porque em 17 de março os trabalhadores perguntaram: então e um cais para garantir que mantemos as 6 carruagens? Vamos ver. E foram ver, foi-se a ver, não dava. Não era possível. Porque já não havia tempo. E eu tenho grande dificuldade em compreender como é que uma estrutura fabricada para ali ia custar aqueles milhões de euros todos para garantir que o cais existia. Depois foram ver palcos dos concertos, depois aquilo, grande surpresa, os palcos dos concertos não davam para ali. Portanto, há aqui, nós não estamos a pôr em causa, nunca pusemos a competência técnica do metropolitano, nunca pusemos em causa. A questão é a previsibilidade que estas intervenções exigem. Porque antigamente, no tempo do fascismo, abria-se a vala na Almirante Reis, fazia-se cut and cover e arrebentava-se com o que era preciso, porque as pessoas não podiam fazer grande coisa. Faziam, queixavam-se, revoltavam-se, iam presas. Hoje em dia, a exigência das pessoas é outra. E o impacto na vida das pessoas não é aceitável que sejam as pessoas colocadas numa vida infernal, porque está decidido, é assim, avança-se e pronto, as pessoas aguentam. E isso significa mais antecedência no diálogo com os trabalhadores, que trazem contributos construtivos relevantes, como trouxeram, e alguns deles foram aproveitados porque ainda houve tempo, e também uma articulação com os autarcas e, nomeadamente, aquilo que o Sr. Secretário de Estado explicou há pouco, e muito bem, que é a tentativa de definição de alternativas que possamos oferecer às pessoas. E alternativas não é só autocarros que sejam suficientes ou insuficientes. É as soluções que as pessoas vão precisar perante aquela disrupção, aquela alteração profunda nos seus cotidianos, no caminho para a escola, no caminho para o trabalho, nas suas vidas no dia-a-dia. Portanto, há aqui uma informação que manifestamente não está a ser dada. Não está. Não foi para a estação do Campo Grande e não está a ser para o que vai acontecer, para aquela confusão que vai acontecer no Caio Estreia. E eu acho que há uma tranquilidade de um arco-íris que vai ficar tudo bem, mas essa tranquilidade, que a gente não critica, deve ter subjacente uma preparação que não está manifestamente a surgir junto dos utentes e dos trabalhadores nesse aspecto. Muito obrigado. Muito obrigado. Se está para responder, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. De facto, os impactos que registramos no Campo Grande são grandes. Enfim, temos que partir do pressuposto, temos de dar um passo atrás só para dizer assim, vamos partir do pressuposto que a decisão sobre fazer esta interligação entre as duas linhas foi tomada a bem da nação, a bem do serviço público, não é? Podíamos discutir, como diz para trás, voltar era boa, não era boa, etc. Mas vamos dizer, esta é, de facto, a prioridade do investimento e a melhor solução é interligar estes viadutos. Se partirmos desse pressuposto, nós não temos mesmo alternativa. Há um impacto sobre a vida das pessoas. Digamos, o racional que eu acho que é preciso ter nisto é dizer assim, eu tenho um impacto sobre a vida das pessoas, 2 meses de uma perturbação muito significativa e tenho um benefício para 100 anos de uma infraestrutura que estou a construir. E isto tem que ser ponderado, porque de facto é isso que está em cima da mesa, tem toda a razão, não é à bruta. É com uma decisão que as pessoas possam perceber que também é boa para elas. É porque não é fazer uma obra que não serve a essas pessoas, não, vai servir exatamente as pessoas que foram prejudicadas. São essas as principais beneficiárias do sistema. A questão do cais e das 6 carruagens, eu aqui ponderei um bocadinho o que é que posso dizer sobre isso, porque eu não estou seguro, mas aqui pode ser um erro meu, eu quero deixar isso claro, não estou seguro que o tema do cais tivesse a ver com poder pôr mais 6 carruagens, mais 3 carruagens. O tema do cais era para criar uma melhor distribuição das pessoas na estação.
Porque 6 carruagens não cabem, porque a obra não permitia, está bem? Portanto, tinha só a ver com essa situação. Houve uma outra alternativa... Peço desculpa interromper, só para agradecer e peço desculpa porque a confusão... Dias não pode fazer interrupção, peço desculpa. No final... Ok. Tudo bem. Eu próprio agora estava aqui a hesitar, porque estava acostumado a ser muito estudar bem os assuntos e, portanto, eu estava aqui a hesitar se eu estaria a cometer aqui algum erro de análise, mas achava que não. Portanto, isso não se resolveria, seria um problema da distribuição mais das pessoas nos cais. A ponderação, nós conseguimos... O problema foi mesmo chegar muita gente, né? E distribuir aquelas pessoas todas. E essa é que é a dificuldade. E ainda se ponderou, devo-lhe dizer, pôr 4 carruagens. Fazer uma combinação de 4, que era uma solução no limite da segurança, mas que tinha um problema muito grande. Ia destruir completamente o resto da operação, porque eu ia ter que ir buscar uma carruagem aos grupos de 3, tem aqui depois alguns detalhes sobre como é que eles se acoplam e não se acoplam, e depois a seguir ia ter que ficar com uma série de carruagens encostadas, porque andava uma a circular para reforçar, enfim, um reforço que tudo era importante, mas que implicava aí sim o cais, portanto, para dizer o quê, isto não é fácil. Agora, em relação ao futuro, toda a razão, nós temos que planear com mais antecipadamente, com a maior antecedência possível e avaliar muito bem tudo isto, e acho que este exemplo que vivemos, se já tínhamos essa preocupação, nos vem alertar ainda mais para isso, e, portanto, temos que procurar as soluções que minimizem. Eu não conheço ainda exatamente quais são os impactos, tem toda a razão, eu não conheço, não sei o que é que estamos a falar, estamos a falar eventualmente de um desvio da linha de férrea, mas eu não conheço ainda o pormenor, é um assunto que tenho para trabalhar com a Metro Lisboa, mas eles primeiros têm que fazer o trabalho para depois verem connosco. Não pouparemos meios, é o que eu lhe posso dizer, não pouparemos meios para minimizar o impacto na vida das pessoas, isso é uma garantia que posso dar, assim a gente consiga de facto encontrar soluções alternativas e queremos que corra da melhor maneira possível. E só uma nota final, porque referiu a participação dos trabalhadores nas decisões que foram tomadas e nas propostas, que são de facto sempre bem-vindas e que nos permitem receber uma experiência feita, não é? Do dia a dia, que é importante recolhermos e, portanto, a atitude do Metro é sempre no sentido de tentar ouvir e tentar aproveitar todas as boas ideias que daí vêm. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Está concluída a primeira ronda de intervenções. Temos agora uma segunda ronda. Cabe ao PSD iniciar a segunda ronda e depois o Sr. Secretário de Estado responderá em conjunto a segunda ronda. E, portanto, 3 minutos, Sr. Deputado António Peroa, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, pelos esclarecimentos que, entretanto, prestou a esta Comissão. Uma primeira referência breve à forma como caricaturou o encontro de soluções alternativas durante a obra na linha, no Campo Grande. Caricaturou porque, de facto, deu um exemplo que era, no fundo, encontrar uma alternativa que garantisse que não haveria transtorno para os utentes do metro, ou seja, em vez de apanharem o metro, todos apanhariam autocarros. Nunca foi isso que esteve em causa. Eu comecei por dizer que os transtornos eram imprescindíveis e, portanto, se calhar não se encontravam 600 autocarros, mas encontravam-se 100. Não se encontrou nada de aproximado a isso e a questão é essa. E, portanto, não se estava a pretender que não houvesse transtorno, porque temos consciência que haveria sempre. Uma segunda nota, porque importa que não esquecer, porque fica para a história, o processo de decisão relativamente à linha circular é de facto um exemplo que deve ficar para a memória futura. Em primeiro lugar, a solução que foi escolhida, como deve saber, apesar de não ter responsabilidades à data, a solução foi comparada com uma alternativa que não era seriamente comparável, não é? Portanto, a extensão da linha vermelha que não ligava lá abaixo e, portanto, não fazia a ligação, nomeadamente à linha de Cascais, não era seriamente comparável e, portanto, a decisão foi tomada com base num estudo que comparou soluções não comparáveis. E depois, outra coisa, a unanimidade de críticas relativamente a esta solução também está documentada, técnicos, a Ordem dos Engenheiros, por exemplo, todos os autarcas, a população, e ainda assim esta é a solução que temos em cima da mesa, mas importa que isto fique para a memória futura.
Relativamente ao tipo de operação, importa perceber se a declaração e os compromissos do Governo são mesmo para levar a sério, ou seja, se pode garantir que em matéria de decisão haverá transparência, nomeadamente através da divulgação dos estudos que foram pedidos ao Metro, se haverá diálogo verdadeiramente e articulação com as autarquias, que, como sabe, não tem existido nestes últimos processos. Para terminar, uma outra questão relativamente a derrapagens de custos e de prazos. Sabemos que na linha circular começámos em 210 milhões, estamos em 331 milhões, mas depois disse que o financiamento está garantido, mas não posso deixar de referir que a linha violeta, por exemplo, tem também já uma derrapagem de prazo de execução de final de 25 previsto para final de 26 e aí também com uma derrapagem do custo muito significativo. Estava aqui à procura da linha violeta de 250 para 390 e aí a Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, que supostamente financiaria esta intervenção, considera esta questão uma questão crítica, é a intervenção desta Comissão Nacional. Obrigado, e o que lhe pergunto, termino já, Sr. Presidente, o Governo, entretanto, já veio dizer que iria fasear esta obra, pergunto-lhe se duas perguntas relativamente a isto. Por um lado, se o financiamento nacional necessário, conforme diz a Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, se o financiamento nacional que vai ser preciso colocar aqui está garantido e, em segundo lugar, se já estão decididas as fases que o Governo referiu que seriam que seria transformada esta intervenção. Muito obrigado. Estão colocadas as questões. Sr. Presidente, só uma última questão relativamente... Senão eu vou Pronto, ok, Sr. Presidente, eu depois utilizo os 2 minutos. Mas se quiser concluir, só uma coisa, como quiser. É muito breve. Diz respeito também ao material circulante. Também há uma derrapagem do prazo em que era expectável, sim, do Metro de Lisboa, material circulante. Estava previsto para 2023, agora está previsto para 2024. E tudo isto somado, e com isto termino, Sr. Presidente, todos estes atrasos somados dão como consequência a execução de investimento metropolitano em 2022 de 30% face àquilo que estava previsto. Muito obrigado, Sr. Considera satisfatória esta taxa de execução, o que vai ser feito para continuar a não haver atrasos no metro. Muito obrigado. Agradeço. Obrigado. Sr. Deputado Costa, em nome do PS. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito sucintamente, agradecer ao Sr. Secretário de Estado as respostas que foram dadas nesta audição. Já existiram várias audições sobre o metro e esta audição fecha este conjunto de audições, que foi aqui um esforço também do Sr. Presidente e toda a Comissão para ainda se realizar nesta sessão legislativa e sublinhar essa importância. Em primeiro lugar, o tema estava relacionado com os transtornos, nomeadamente do Campo Grande, que estão resolvidos, e acho que é importante voltar a sublinhar, como bem disse o Sr. Secretário de Estado, que os prazos foram integralmente cumpridos, não há obras sem transtornos. Naturalmente, podemos sempre estudar se podiam existir ou não melhores soluções, mas os prazos foram cumpridos e, volto a sublinhar, não há obras sem transtornos. E o transporte rodoviário tem um conjunto de dificuldades, nomeadamente o problema dos motoristas, que é um problema conhecido em todo o país e não apenas na área metropolitana de Lisboa. Existe uma grande dificuldade na contratação de motoristas, é um problema conhecido. Sobre a linha circular versus linha laço, que é um processo que já vem desde 2017, amplamente debatido na Assembleia da República, voltamos a sublinhar que, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, estamos muito confortáveis com o que o Sr. Secretário de Estado disse, que tem como base procurar as melhores soluções, que o metro estude tecnicamente e de forma transparente, e que o PSD falou em transparência, nós também concordamos, de forma transparente, quais são tecnicamente as melhores soluções. Naturalmente, a decisão é do Governo, depois do metro também a fazer esses estudos, e em diálogo, quer com toda a gente, também com os autarcas, com os diversos autarcas aqui colocados, quer também com a Assembleia da República, nomeadamente com esta comissão no qual o Ministério do Ambiente e da Ação Climática responde para efeitos de mobilidade urbana.
Naturalmente, esse é o caminho que nós defendemos e isso achamos que é o caminho correto, independentemente daquela que seja a melhor solução técnica, porque independentemente da nossa formação de base, a verdade é que não temos os dados para decidir qual é a melhor solução técnica, temos é que garantir que a decisão política é a decisão que responde melhor aos cidadãos, percebendo que há um conjunto de cidadãos que ficam melhor com a linha circular, há outros que ficam melhor com a linha em laço e temos que procurar aquela que é a melhor solução e que defende claramente melhor os interesses daqueles que são os utentes do metro de Lisboa e percebemos que pessoas que faziam ligações diretas de zonas do metropolitano que hoje têm que passar a fazer podiam ter que passar a fazer transbordos, isso naturalmente coloca dificuldades, mas tem que se encontrar aquelas que são as melhores soluções. Nota relevante, a última nota relevante é as novas estações de Estrela e Santos, que volto a sublinhar que a Comissão teve a oportunidade de visitar, as obras que estão em curso e julgo que foi um trabalho muito importante que a Comissão fez ver essas obras, nomeadamente ali na zona da Estrela, naquela que é o poço do ISEG, que também tem uma profundidade bastante interessante. Eu conheço bem aquela zona, até porque estudei no ISEG, mas olhar bem para aquela profundidade e sublinhar essas obras relevantes que estão em curso. Muito obrigado. O deputado Costa, o Sr. Estado tem então para responder 6 minutos, sensivelmente, mas antes mesmo da indicação que temos ainda uma última ronda, eventual não, vai acontecer, e portanto terão 2 minutos, cada Sr. Deputado se inscreva e depois haverá também uma resposta final. Mas para já a resposta a estas questões faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às questões do Sr. Deputado António Proa, eu queria começar por fazer aqui um ponto prévio, que é o seguinte: eu tenho, enfim, pelas intervenções do Sr. Deputado, toda a consideração e são sempre, enfim, muito recolhidas por mim, sempre com muita atenção e muito interesse. E se, de alguma maneira, a minha primeira intervenção foi apelidada de caricatura, não foi o meu só objetivo, de forma alguma. Tentei, com estima absoluta, portanto, foi enfim, meramente tentar pôr em posição a escala dos problemas, não queria todo caracterizar nada e, portanto, foi a forma que encontrei de tentar ilustrar enfim, uma realidade, enfim, que eu próprio admiti que era exagerada quando fiz a intervenção, portanto, não gostava de deixar isso muito claro. Quanto ao tipo de operação, enfim, eu penso que a referência mais concreta e a pergunta mais concreta foi mesmo se de facto nós nos comprometíamos a estudar mesmo e a divulgar mesmo e a por tomar uma decisão depois, digamos, informada e partilhada com os outros agentes interessados nisto, os autarcas, os deputados. Eu sou muito claro sobre isso. Número 1, evidentemente que é isso que se nos pede, a decisão será nossa. E não vale a pena esconder isso. É o Governo que vai ter que tomar uma decisão um dia. Portanto, e é isso que nos pedem, porque senão vão nos dizer que a gente não decide. Portanto, nós assumimos a responsabilidade da decisão. Agora, queremos fazê-lo de forma completamente transparente. Primeiro, honrando o compromisso que tivemos de aumentar, prolongar, adicionar mais informação e mais estudos sobre as alternativas, partilhá-la e explicar porque é que tomamos a decisão. Isso com certeza, é um compromisso que aqui deixo, porque é a nossa forma de atuar e é assim que não é provavelmente sequer uma novidade, é aquilo que nós sempre pretendemos fazer. Quanto à decisão, assim, veremos o que é que a decisão vai dar. De facto, estão em cima da mesa cenários distintos: funcionar a circular, funcionar o laço, funcionar a combinação. Eu, enfim, não quero antecipar muito sobre este tema, teríamos aqui muito tempo para falar sobre isso, estaríamos aqui muito tempo para falar sobre isso, mas há algumas notas que eu quero deixar claras, que é esta: a combinação laço-circular é uma combinação que será sempre segura, porque não há nenhuma decisão sobre o modelo de operação. Agora, o que vai requerer, provavelmente, é muitos tempos de espera para que a circulação normalize, para que os sinais abram para passar o metro numa direção, para depois o outro passar noutra. Isto só se faz com muitos tempos de espera. Uma coisa que a circular não tem. A circular é pô-los a andar uns atrás dos outros, numa linha relativamente curta. A solução em laço, em relação à circular, terá provavelmente, e isso demonstra-se tecnicamente, ainda que usando o mesmo número de comboios, o mesmo número de funcionários, nós não conseguiremos ter as frequências
Não, mas é que a partir do momento não funciona, porque é mesmo um problema técnico. Há tempos de inversão nos topos, há o facto da linha ser muito maior, há o facto das necessidades de oferta serem muito distintas nas pontas e na zona central. Isto introduz uma complexidade. E poderia dizer assim, numas horas fazer o laço, noutras horas fazer a circular. Mas eu pergunto, em que horas fazer o laço? Na hora de ponta? Quer dizer, mas na hora de ponta eu preciso também muito mais gente no laço, na circular do que nas pontas. Não é uma equação fácil. Quando eu quiser mudar, agora vou mudar de laço para circular, quando eu quiser fazer a transição, eu vou ter que também ter uns tempos de perturbação da operação. Vou ter que recolher todos os comboios que vão ficar na circular, deixar os outros nas antenas e, a partir daí, fazer a operação dupla. Isto não é uma solução muito comum em sistemas de metro, ok? Nós vamos estudá-la e vamos avaliar. Ao invés, quando temos um sistema que hoje, para quem vem de Odivelas ou de Telheira, já há 4 movimentos possíveis, já aqui disse, nas direções Rato e Alvalade, vindo das duas origens. 2 já têm transbordo. Passamos a ter mais 2 transbordos, é verdade. Mas sendo que, por exemplo, na direção Odivelas-Rato, apenas, segundo os estudos que temos, 15% das pessoas que vêm nessa linha é que seguem nessa direção. Portanto, todas as pessoas são importantes. Mas essas pessoas vão beneficiar, um dia que queiram andar na rede circular, também beneficiam dela. E beneficiamos todos os outros que vão poder aproveitar de uma ligação que não obriga a fazer transbordos no Campo Grande. E isto tem que ser tudo posto na equação. Mas, enfim, estude-se, divulgue-se, discuta-se, debata-se e decida-se, é o nosso caminho. Custos. Eu estou-me a perder no tempo, já só tenho 4 minutos e não quero fugir disso. Linha violeta. A linha violeta, de facto, é um tema que ainda não está fechado, até porque nós tivemos que reformular o projeto perante o PRR, porque o projeto inicial foi concebido para ser uma linha completamente à superfície, um metro ligeiro de superfície, acabou por se verificar que não era possível, as inclinações na ligação do Odivelas para o lado do Beatriz Ângelo são complexas, mesmo o atravessamento do Odivelas obrigou a fazer um túnel enterrado em Cut Cover e isto encareceu de forma muito expressiva as pessoas. É outro projeto, e é isso que estamos a dizer à estrutura do PRR. Isto não é um aumento de custos, isto é uma alteração de projetos, isto é outra coisa, é outro produto. Não dá para fazer em metro de superfície, pronto. É outra coisa. E, portanto, estamos a trabalhar com a Comissão Europeia, com a estrutura do PRR, para explicar o que é que está ali em causa, o que é que era o antes, o que é o depois, porque é que isto aconteceu, porque eles são exigentes e nós também somos exigentes connosco próprios. E, portanto, quanto ao financiamento, isso com certeza que nós estamos ainda a ver, provavelmente será através do PRR na mesma, não sei se na componente de empréstimos, se ainda houver fundos com componente de fundos, vamos ver, mas a garantia é que não vamos deixar de fazer este projeto por uma questão de financiamento, estamos a trabalhar na solução ainda. O material circulante, o atraso, eu não sei, não tenho presente agora exatamente as causas, eu sei que houve ali uns problemas com a impugnação do concurso inicial, porque um concorrente tentou impugnar e tentou que aquilo não andasse, isto gera os seus atrasos e é o que é. Quanto aos investimentos e aos 30%, eu não sei, eu tinha que olhar agora para o orçamento também do Porto e perceber o que é que foi feito e o que é que não foi feito. Pode haver aqui, de facto, são investimentos muito grandes que se deslizam alguma coisa no tempo, se tivesse alguma componente da linha do método, da linha violeta, e se ela não aconteceu, isso quebra logo muita execução, não é? Mas o importante é que o orçamento estivesse lá, não foi possível. Deputado Costa, só dizer, enfim, eu penso que é um bocadinho na linha também da transparência e da divulgação da informação e da tomada de decisão, estamos, já um bocadinho respondi ao deputado António Proa, é isso o nosso compromisso, é estudar, é partilhar e é decidir. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado da Mobilidade Urbana. Temos então uma última conjunto de questões a colocar pela voz da Sra. Deputada Joana Barata Lopes. 2 minutos, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, agradecendo-lhe a presença e a oportunidade. Nós, já há pouco, quando tivemos aqui a administração do metro, tive a oportunidade de dizer que compreendemos naturalmente que as obras teriam sempre impacto. Também partilhamos da percepção de que um melhor planeamento teria resultado num menor impacto, mas, e essa ideia também tentei passar há pouco, e era importante passá-la novamente, é que para toda a população que utiliza essa linha, portanto que foi diretamente afetada, nomeadamente a população do Lumiar, freguesia onde sou autarca, o que se passa é que esses 2 meses de inferno são 2 meses que não prevêem nenhuma solução que sintam que vai melhorar a vida deles. Isto é importante porque
se todos compreendemos essa necessidade do transtorno, se o transtorno ainda para mais vai piorar no longo prazo, nós temos um problema que não estamos a conseguir resolver. E nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isto mais que uma vez. É verdade que o PSD sempre teve uma opinião muito clara sobre a linha circular, que já aqui foi discutida, mas aquilo que nós vamos recebendo são respostas contraditórias da parte do Governo. E isso é problemático para as pessoas que utilizam o metro, porque há pouco aqui explicou-nos que uma solução combinada, por exemplo, nas horas de ponta, seria uma má solução. Mas quem afirmou de forma perentória, aliás, nesta mesma casa, que sempre, e para não correr o risco, desde o princípio que ficou definida que a linha circular permitiria entrada e saída sem transbordo de quem provém da linha de Odivelas durante as horas de ponta, foi o Sr. Primeiro-Ministro. E, portanto, primeiro, desde o princípio, é um princípio que nós desconhecíamos. Isso não estava para nós claro que isso estava assegurado. Por outro lado, aquilo que é dito depois é que essa decisão, e é dito pelo Ministério, é que essa decisão, após o estudo, que soubemos há pouco, será conhecido no início do ano, pelo que se prevê, essa decisão ficará ainda assim nas mãos do Metro de Lisboa. E, portanto, o que é importante? Ficámos aqui com a percepção e com a nota de que será comunicado às autarquias, portanto, será partilhado antes da tomada de decisão, para nós é importante, mas há pouco o Sr. Deputado do Partido Socialista dizia é uma decisão política e, de facto, é uma decisão política. Queremos saber se é uma decisão do Metro de Lisboa, conforme vinha no comunicado, ou se é uma decisão política do Governo, e isso faz-nos diferença porque então não é apenas uma decisão técnica, estão 3 decisões em cima da mesa e já agora, sendo uma decisão política, confirma, e volto a repetir o que disse o Sr. Primeiro-Ministro, que desde o princípio ficou definida esta misto da linha laço e a linha circular, que faz toda a diferença para quem tem que fazer o transbordo. Muito obrigado, Sr. Deputado Joana Barata Lopes. Sr. Secretário tem então aqui a última intervenção para responder a estas questões, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Barata Lopes. Vamos lá ver. Só comentário. Primeiro, há uma afirmação que fez, que eu não sei se é verdadeira, que é, não estou a dizer que está a mentir, estou a dizer que não sei se a prática vai mostrar que é assim ou não. Quando diz a população, nomeadamente o Lumiar, que ficou afetada pelas obras, está afetada pelas obras e ainda por cima para uma obra que vai prejudicar a sua vida. E eu não estou completamente seguro disto. Repare que o facto de quem está no Lumiar hoje, se quiser na direção Alvalade, já faz um transbordo. Poderá ter que fazer outro, se a circular for a opção, mas se o tempo de transbordo for se o Zé do Eixo, as distâncias entre comboios forem de abaixo de 3 minutos ou 3 minutos, se tivermos chegado à probabilidade de apanhar um comboio a seguir 1 minuto e meio, o transbordo, esse tempo é ganho depois pelo facto de ter uma circular cada vez mais rápido. Percebe? Portanto, para mim o importante é saber se o cidadão do Lumiar vai chegar ao trabalho, ou ao emprego, ou ao lazer, mais rápido do que com uma solução ou com outra. O facto é fazer um transbordo, com franqueza, numa estação ainda por cima como Campo Grande, que é das estações mais fáceis. Campo Grande é das estações mais simples de fazer o transbordo, as estações complicadas, percursos. Campo Grande é simplicíssimo. É sair, posso ter que mover-me no cais ou descer umas escadas e subir outras. É o tempo de apanhar o metro. Eu posso conquistar esse tempo, ganhar mais tempo ainda, chegar mais cedo fazendo isto do que com uma solução em laço. Essa é a primeira questão. Não tenho a certeza, só afirmou isso como garantia. Estou a dizer, eu não tenho essa garantia neste momento. É isso que os estudos irão também tentar evidenciar se é assim ou não. Quanto à contradição, não há contradição nenhuma. Quer dizer, a opção foi feita por fazer a construção que permita o funcionamento em circular. Todos os estudos que fundamentaram a decisão para fazer essa obra foi porque queríamos fazer uma linha circular. O que o Sr. Primeiro-Ministro disse, e o Sr. Ministro também já disseram, é que o que estamos a fazer não inviabiliza a solução em laço. E eu reitero, senão também não estávamos a fazer os estudos para ver o que é melhor se é uma outra, porque não podíamos fazer. Não valia a pena fazer estudos para uma coisa que não era execuível. É execuível e isso reitero em absoluto aquilo que foi dito e é o nosso compromisso. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário da Mobilidade Urbana. Agradeço a sua intervenção nesta comissão, a participação. Aos senhores deputados e senhoras deputadas, agradeço também muito o trabalho desenvolvido ao longo desta semana, que obrigou que houvesse durante 3 dias, terça, quarta, quinta e sexta-feira, reuniões da Comissão, visita ao Metro de Lisboa. Foi importante também que houvesse essa informação
Sr. António Peroa, eu estava a acabar a concluir, mas percebi que tem aqui uma questão. Qual é a questão? Era antes mesmo do Sr. Presidente concluir. Então, não queria por favor. cometer a indelicadeza de pedir a palavra depois de concluir. Então, e por peço favor. desculpa, devia ter sido antes. Apenas para pedir, o Sr. Secretário de Estado fez referência aos estudos já existentes, nomeadamente estudos de procura, se seria possível solicitar ao Sr. Secretário de Estado que os disponibilizasse à Comissão. O Sr. Secretário de Estado responde que sim. Sim, eu penso que sim, eu não sei, eu tenho que... Então, faz favor, então não se importa não sei esta quais são questão. em concreto em detalhe, eu tenho alguma informação... Mas pode responder. Peço desculpa, por favor. Eu tenho alguma informação, eu não tive, enfim, a ver os estudos em concreto, eu tenho alguma informação, síntese de documentos que a MET produziu para a informação interna e até alguma divulgação pública, por exemplo, este aqui foi uma informação à imprensa para a sessão de assinatura do auto de concessão do lote 1, que fala sobre a linha circular e as suas características, e tem aqui alguns números, mas, independentemente disto, eu poderei reunir, enfim, informação que seja, enfim, de leitura entendível, assim, numa leitura que permita recolher. Sim, fica o meu compromisso Muito de fazer bem. chegar à Comissão toda essa. Muito obrigado. Então, esta questão está colocada muito bem, acho que é relevante e é muito bom que chegue à Comissão e será distribuído pelos Srs. Deputados e Srs. Deputadas essa informação. Terminava mesmo agradecendo a todos o grande trabalho desenvolvido ao longo desta semana. Era fundamental concluirmos as audições que estavam previstas para requerimento dos trabalhadores, utentes, administração e governo sobre o método de Lisboa e aconteceu em 3 dias. Agradeço muito a vossa participação e até à próxima semana. Temos reunião, como sabem, às 11 horas da manhã da próxima terça-feira, reunião ordinária da Comissão, como está definido. Muito obrigado a todos. Bom fim de semana.